Glória a Deus. Amém. Bom dia, Central. Ah, não, desafinado assim não dá não. Bom dia, Central. Você está bem? Se não tiver, não tem problema não. Ele está dizendo, venha, pode vir para mim que eu vou dar um jeito no você. Amém? Amém. Então, diga isso para alguém que está perto de você, antes de sentar. Você vai dizer para o maior número de pessoas, fala assim, ó, pode ir para ele, não importa como você está, vai para ele vai cuidar de você. Amém? Ele vai pôr a mão sobre você. Abençoa essa pessoa aí, se disponha, compartilha do amor, da bênção, em nome de Jesus. Querido, já falei demais, misericórdia. Eu quero, sem ficar aí me delongando, quero convidar aqui esse homem doce, querido, pastor Márcio, um homem querido, não é? O pessoal fala Márcio Coiote, talvez você estava achando que ele vai explicar, eu não sei, eu ia perguntar para você ali, né, Coiote, de onde que é esse negócio e tal, mas ele vai explicar, não é o sobrenome dele, o sobrenome dele não é esse, tá bom? Mas o pastor Márcio é conhecido como pastor Márcio, alguns falam, né, Márcio Coiote, e nós temos a alegria de receber um enviado do Senhor, amém? Amém? Não é? Como que a gente diz quando Deus envia alguém para abençoar a nossa vida, para ministrar a gente? Como a gente diz? Bendito. Então eu queria que você aplaudisse Jesus na vida dele, bem forte, dando glória a Deus, né? Ele vai falar um pouco dele para a gente, né? Ele vai contar, tem uma esposa linda, eu vi a fotinha, uma princesa, Deus abençoe ele, Deus é bom, né? Deus faz essas coisas com a gente. Então Deus deu uma esposa, dois filhinhos, tem um que é um bebezinho, está com um ano, ele vai falar 1 ano e 2 meses, por isso que a esposa não conseguiu estar com ele aqui, mas ele vai estar conosco aqui esse tempo agora. Eu queria, eu não tenho feito, né, isso, mas eu queria que você orasse. Vamos orar abençoando a casa dele, vamos abençoar a esposa, vamos abençoar os filhos, vamos abençoar o projeto dele, depois a gente vai orar, vamos abençoar só de palavras, vamos abençoar também, né, aquilo que Deus tem confiado a eles ali, o trabalho, mas assim, eu senti de orar, vamos orar pela família. Como que é o nome? A Michele, vamos orar pela Michele, as crianças? O Fábio e Davi. Vamos orar. Pai Santo, somos gratos a Ti pela vida da Michele e pela vida, Senhor, do Fábio e do Davizinho, Pai. Senhor, eles são um presente do Senhor na vida do pastor Márcio, Pai. Um consolo do Senhor. Não dá para viver ministério sem ter uma ajudadora, alguém que está do lado, sem ter filhos, ó Deus, que nos divertem, nos alegram, nos lembram, ó Deus, da nossa humanidade. Então, ó Deus, o Senhor abençoe ele. Então eu estou te pedindo, Pai, põe a tua mão sobre a família do teu filho, põe a tua mão sobre a Michele, recompensa ela, liberar ele de ficar, ó Deus, longe dele, ó Deus, para ele poder estar servindo o Senhor e o reino. Então, abençoa ela, derrama uma bênção lá sobre ela agora, vai sobre ela lá, renova ela, Deus, renova, Deus, em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, a mulher depois que ela ganha neném, Deus, muda muita coisa dentro dela, inclusive fisicamente, hormonalmente. Deus, coloca a mão sobre a tua filhinha, ela é tão linda, uma princesa, Senhor, cura ela, Senhor. Se o inimigo tentou afetar a mente dela, ó Pai, tentou, Senhor, atacar ela, ó Deus, Deus, eu estou orando e repreendendo, ordenando, vai embora, você não pode tocar, você não pode, ela pertence ao Senhor, Deus, restaura ela completamente, as emoções, ó Deus, fortalece ela, Pai, porque quando ela está bem, o teu filho fica bem. É assim que funciona, eu sei como funciona esse negócio. Então, cuida dela, cuida da casa do teu filho, Deus, abençoa. E o resto? O resto é consequência, Pai. O resto é consequência, Senhor, porque uma casa firmada sobre a rocha, ó Deus, essa casa ela pode até passar por tempestades, por trovoadas, e ela continua firme para a glória do Senhor. Então que assim seja sobre o lar do teu filho, abençoa ele, e usa ele, ó Deus, nessa manhã, Deus, invade a nossa realidade, usa a história, o que o Senhor depositou nele, um bom depósito, é um depósito tão lindo aqui dentro dele que o Senhor colocou, então que ele possa compartilhar com a gente nessa manhã, no nome de Jesus. Eu oro para a glória e louvor do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja concorda? Amém. Vamos aplaudir mais uma vez o que Jesus tem feito na vida do pastor. Vou pegar um outro microfone para você. Fica à vontade, a casa é tua. Obrigado, pastor. Obrigado. Quanto tempo tem? Fica aí, rapaz. Bom dia, gente. É um privilégio muito grande estar com vocês essa manhã. O pessoal recebe muito bem. Agradeço mais uma vez ao pastor pelo convite, à igreja, toda a liderança, e espero honrá-los. Vai ser uma missão um tanto difícil, mesmo porque antes de mim teve o Pedro do Borel,
Teve o pastor Belardo e eu já comecei a oração, ó, desde o convite, eu vi quem estava aqui. Confesso. Meu nome é Márcio Carvalho, meu apelido é Coiote, tenho 46 anos, sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, pastor presbiteriano, bacharel em serviço social pela UEL e depois fiz gestão do terceiro setor aqui no Unicesumar. Mas o mais importante, acredito, que nasci na cidade mais linda do Brasil, com o povo mais lindo de qualquer cidade. Eu sou Maringá, sou maringaense. Saí daqui com 2 anos, fui para Curitiba. Eu vejo que a cidade está muito bonita. Eu devia ter um lugarzinho que era feinho aqui, porque eu estava nesse lugar. Mas fui para Curitiba, quase morri com pneumonia, muito frio lá. Daí mudei, ainda pequeno, acho que uns 3 anos. Saí daqui com 2 anos, com 3 estava em Curitiba, com 4 anos já estava de novo. Fui para Cambé. Cambé estava começando, é do ladinho de Londrina. Então, era um bairro que estava nascendo. Desde então, eu moro lá, ainda moro lá. Sou presidente e fundador da Associação Refúgio, que eu vou falar depois. O ministério começou com prostitutas, travestis, dependentes químicos, depois mudou. Trabalhamos então com crianças e adolescentes, com aula de capoeira, taekwondo, de jiu-jitsu, música, balé, circo, natação. E agora a gente já está arrumando outro momento que a gente vai começar a preparar as crianças para o mercado de trabalho. Elas vão entrar com 6 anos e vão sair trabalhando. E a gente está mudando a realidade de lá. Mas tudo isso, que eu vou falar mais à noite, foi baseado, então eu vou falar a parte teórica, entre aspas, de manhã, quando eu conheci e entendi o que era andar com Jesus. Caminhar com Jesus mudou totalmente a minha vida, em todos os sentidos, mudou radicalmente. Tudo que era e tudo que eu sou hoje é por causa dele. Quando entendi quem era Jesus, e entender quem era Jesus mudou a minha perspectiva de vida. Quando comecei a caminhar e ver quem era esse homem, eu me apaixonei por ele. E hoje sou ainda apaixonado por Jesus. Essa chama que não apaga. Eu vi certa vez alguém falar que a gente muda os textos, os pastores, os pregadores mudam o texto, muda o lugar, muda tudo, mas a pregação sempre é a mesma. Então, quem fala de cura, de prosperidade, e eu falo desse Jesus que eu sou apaixonadíssimo. E não tem sentido a minha vida nenhum sem ele. Falar de Jesus, deste homem, que às vezes a gente imagina, e a gente pintou lá no refúgio, vários aspectos de Jesus, às vezes fora de contexto, branco, loiro, de olhos azuis, muito diferente do que de fato Jesus físico foi, moreno, cabelos crespos, um homem solteiro. Quando a gente fala de Jesus, a gente não imagina Jesus fazendo as coisas simples do dia a dia, como comer, beber, dormir, ir ao banheiro. Quando a gente fala de Jesus, a gente não tem ideia, mas que o nome Jesus não era um nome exclusivamente de Jesus, mas era um nome utilizado muito pelos judeus na época. Um mestre, um pregador itinerante que viajou todo o país, mas que não andou mais do que 200 quilômetros. Nessa pequena viagem de Cambé, Londrina, para cá, foram quase 100 quilômetros. Mês que vem vou pregar em Mato Grosso, acho que 1.200 quilômetros, vou viajar mais do que ele viajou toda a vida dele. Esse homem que não escreveu uma página de livro, esse homem pobre, carpinteiro, que falava a língua do povão, porque era compreendido pelo povão. Conhecido, claro, como um realizador de milagres. É claro que nessa manhã, espero que vocês voltem à noite, eu estou fazendo a chamada para a noite, mas se eu oro e alguém é curado aqui, com certeza vai ter bem mais gente à noite. Jesus, então, naquela época, todo mundo falando, conhecido como um realizador de milagre. Claro. Foi preso, julgado, condenado à morte. E foi a pior execução que tinha. Seria a cadeira elétrica de hoje. Então, falar de Jesus, que é a base para tudo que eu vivo e faço, em 1 hora, é a mesma coisa de tentar colocar todo o oceano numa xícara. E é o que eu vou tentar fazer hoje. Entre aspas. Quando a gente fala de Jesus, é a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu confesso para vocês, que eu imaginei Jesus de cabelos longos, uma camisa larga, meio hippie dos anos 60. E é que muitos imaginam até hoje. A gente nunca imagina Jesus como um revolucionário.
Quando a gente imagina, eu fiz serviço social na UEL, Universidade Estadual de Londrina, fiz o curso de serviço social, e para eles, se eu tivesse com a camiseta do Che Guevara, era muito bem visto. Agora, o de Marx, então, acho que eu seria beijado lá. Mas uma camiseta de Jesus seria para eles uma contradição. Mas Jesus foi muito mais revolucionário do que Che Guevara, do que qualquer um destes. Por que ele foi revolucionário? E agora a gente vai para a Bíblia. Eu trouxe a minha de Genebra, deixei a minha NVI que eu gosto muito, porque eu pensei que vocês usavam a revista atualizada, então a gente vai na NVI mesmo, e alguns textos bíblicos, tá? Daqui a pouco. E por que eu falo que Jesus é revolucionário? Porque Jesus andou com os cegos, os pobres, os aleijados, os leprosos, os famintos, os miseráveis, os pecadores, as prostitutas, os coletores de impostos, os possessos, a ralé que não conhecia nada de Deus, ou menos que nada de Deus. E a gente pode ver isso em Marcos capítulo 1, versículo 23. Marcos capítulo 1, a gente vai rodar bastante aqui em Marcos, tá? Marcos capítulo 1, versículo 23 diz assim: justo naquele momento, na sinagoga, um homem, o quê? Possesso. Versículo 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os... E quem mais? Versículo 34. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Versículo 37. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Mas Jesus respondeu, versículo 34. Aqui de novo. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, pois sabiam quem ele era. Capítulo 2 agora. Deixa eu pegar. Capítulo 2, versículo 3. Vieram alguns trazendo-lhes um homem. E agora, claro, a gente encerra muito bem com o versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos o que seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Nós continuamos ainda, se a gente fosse abrir, em Marcos 3, versículo 1, Marcos 9, versículo 17 e 18, Lucas 4, 18, Lucas 5, 27, Lucas 6, de 20 e 21, Lucas 7, todos os textos continuam falando com quem que Jesus andava. Quando eu comecei a minha caminhada na fé, as pessoas usavam esses versículos para me mostrar o poder de Jesus. Eu entendo ainda o poder de Jesus e como ele faz e cura e transforma e realiza. Mas também com quem que Jesus estava perto. Essas pessoas são os oprimidos. Essas são as pessoas com quem Jesus andava. Essas pessoas com quem Jesus andava eram os pobres. Os pobres eram os mendigos da época. Quem que eram os mendigos da época? Todo mundo que era doente, aleijado, que não tinha condição de se manter, que não tinha condição de trabalhar para se manter. Veja, nesse contexto de Jesus não havia hospital, não havia assistência social, não havia CRAS. Você imagina que todo o surdo-mudo, todos os coxos, todos os aleijados, todos os leprosos, eram as pessoas que estavam na rua. Quem mais eram os pobres na época de Jesus? Depois dos que não tinham condição de se manter, eram as viúvas e os órfãos,
que ficavam às portas da igreja, do templo, pedindo para sobreviver. Quem mais eram os pobres na época de Jesus? Os operários diaristas, que estavam constantemente desempregados. Quem mais eram os pobres na época de Jesus? Os empregados e diaristas da agricultura. Esse é o contexto que a gente está falando de Jesus. Mais do que isso, além dos pobres que nós estamos falando aqui, existiam profissões que as pessoas entendiam que eram profissões de pecadores. Por exemplo, o simples fato da pessoa ser pastor de ovelha era considerado pecador. Por quê? Porque a ovelha come ao sábado. E aos sábados, os pastores conduziam as suas ovelhas. Além disso, pecadores também era considerada quem não entendia da lei. Toda a lei da época era uma lei escrita. Então a pessoa podia ter pecado sem saber. Porque a grande maioria das pessoas era analfabeto. Ou seja, o simples fato da pessoa ser analfabeto, ela era considerada pecadora. E não tinha como você se reconciliar com Deus. Por exemplo, uma prostituta que queria deixar de se prostituir, ela tinha que passar um tempo sem prostituir, conseguir pagar uma oferta, e daí sim, ela era considerada liberta. Outro exemplo, um coletor de impostos, ele deveria devolver o que ele roubou mais um quinto. Um outro exemplo, um analfabeto que não queria ser mais considerado pecador, ele deveria deixar de ser analfabeto. E que isso importa? O que isso importa é que você imaginar, naquele contexto, que as pessoas se consideravam pecadoras, menos dignas, influenciava na vida. Você imagina que do alto céu, Deus olhar para a pessoa e falar assim: eu não gosto de você. E é por isso que você é pobre. E é por isso que você é doente. É isso que as pessoas sentiam na época de Jesus. Em Lucas 16:3 diz o seguinte: e o mordomo disse consigo: o que farei, pois, se o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. O principal sofrimento daquela época não era não ter recurso, mas era mendigar, é pedir. E eu sei o que é passar vergonha. E agora eu vou trazendo para nós, trazendo a nossa realidade. Eu lembro de uma vez que o Fabinho, meu filho mais novo, tinha 1 ano e 6 meses. Ficou resfriado. Eu levei no posto, e nós passamos a manhã inteira no posto. E depois passamos a tarde. E você que tem filho pequeno, você sabe como é sofrido quando o seu filho sofre. E você vê o menino sem conseguir respirar, e você esperando, a boa vontade do bom sistema público te atender. Eu lembro quando meu pai estava internado, e a enfermeira me chamou, a enfermeira-chefe, e ela falou o seguinte: olha, o seu pai precisa de um UTI. E eu falei assim: então coloca ele no UTI. Ela falou: não tem UTI aqui. Eu falei: e agora? Falei: pelo menos um respirador, senão ele vai morrer, se não tem respirador. Eu falei: coloca no respirador. Ela falou: não tem. Aquele dia foi a mesma coisa, alguém falar para mim o seguinte: olha, hoje seu pai vai morrer dentro do hospital, porque você não tem dinheiro. É isso que acontece, isso acontece hoje. Eu sei o que entender, o que essas pessoas na época de Jesus passaram, e o que a gente passa. Lembro de uma vez que, trazendo mais para dentro, resolvi viver o que Jesus falou. Eu li um livro chamado O que Jesus Faria. Alguém já leu esse livro? Um livro antigo. E esse livro ele coloca o desafio assim: toda a sua vida, você se perguntar o que Jesus faria no seu lugar. E esse é um grande desafio. Eu lembro que enchei minha casa com travestis, prostitutas, usuários de droga, dependentes químicos. Era uma casa pequena, estava em 8 lá dentro de casa. Não era uma associação, não era uma missão, não era nada disso. Era eu, com 20 e poucos anos, morando com um monte de gente, que era uma bomba atômica aquilo. E eu lembro que acabou a comida. Estava para cortar água, estava para cortar a luz,
E um dono de um mercado me chamou, e ele começou a oferecer para nós os alimentos que a gente chama de cesta verde. Vocês sabem o que é cesta verde? Cesta verde é o tomate, o alface, está quase para estragar, mas não estragou. E eu fui até o mercado dele, então uma vez por semana ele dava cesta verde para nós. Os alimentos que estavam para estragar, mas não tinha estragado ainda. Uma das vezes que eu cheguei até o mercado, e eu fui buscar, porque assim, casa estava lotada de gente, alguns trabalhavam, mas outros tinham acabado de chegar, então era um momento bem crítico nosso, e eu lembro que no mercado de alguns anos atrás, era uma mesa grande, e daí tinha caído ao chão, tomate, alface, e o dono do mercado falou assim, olha, varre isso em volta. Eu cheguei e falei, bem, varri tudo para um cantinho, e daí depois que eu varri tudo, esperando ter a cesta verde, e lá em casa todo mundo me esperando com fome, ele falou assim, foi que eu terminei, falei, terminei e tal, ele falou, cata isso aí e leva para o pessoal seu. Daí eu falei, será que eu entendi bem? Eu falei assim, você falou para me catar o lixo? Ele falou, o lixo. Aquele momento me deu um negócio ruim, porque eu nunca fui rico, e acho que também nunca vou ser, mas, enfim, estava lá, mas eu estava na minha casa antes, morando com meu pai e com a minha mãe, eu nunca tinha lavado um tênis antes, uma calça, chegava minha mãe tinha feito comida para mim, a gente sempre foi pobre, mas era bem cuidado, e de repente eu estava no chão do mercado, catando o lixo, e eu juntei aquilo tudo, eu pensei, pior não vai ficar, daí chegou o funcionário do cara, e vou dar uma lição, primeira lição então, sempre pode piorar, tá? Vamos colocar 3 pontos para ficar um sermão presbiteriano, primeiro ponto, sempre pode piorar, e o funcionário falou, você é para porco? E eu juntei, eu não tinha, eu ia falar o quê pro cara? Eu falei, não, eu estou morando com gente, porque eu me apaixonei por Jesus, e agora estamos numa crise de relacionamento eu e Jesus agora, porque eu não sabia que ia pegar lixo, né? O que eu ia falar? Eu juntei aquele lixo, eu falei, não, isso aqui é para mim. O funcionário baixou a cabeça, tamanha a ganância do patrão dele, e eu juntei aquele lixo, e fui embora, no meio do caminho eu parei a moto, e falei, vou conversar com Deus, vou encostar Deus na parede, igual eu aprendi nessas Universal, e a hora que eu fui encostar Deus na parede, eu falei, não, Ele é que é Deus. Eu falei, Jesus, eu posso continuar, eu queria não continuar desse jeito, se eu quiser eu continuo desse jeito, mas se possível eu quero que não corte a água de casa, não quero cortar a luz que estava para cortar, ou já tinha cortado, não lembro agora, e se possível, eu não queria pegar mais resto de comida. O que nós estamos falando aqui, é de um povo, que não dói ser pobre, dói você se jogar ao chão, se humilhar. Essa galera, além de ser pobre, a gente está falando contra Jesus, sofria porque era entendido que você pobre era maldição, como muitas igrejas ainda pregam, é isso que está acontecendo. Para ser pecador nesse contexto assim, basta você não saber da lei, que era escrita, e a pessoa era analfabeta. Se você pegar, isso era muito forte naquela época, em Mateus capítulo 1, versículo 1, vai ter a genealogia de Jesus. Então para você mostrar que não tinha pecadores na sua família, você falava, eu sou filho de fulano. Por exemplo, o Fábio pode falar, meu filho, eu sou filho do Márcio Coyote, que é pastor. Belezinha, passou. E ele vai falar assim, que é filho do Zé, meu pai, que é dono de bar. Já não passava. Mas quando você pega a genealogia de Jesus, você vai ver aqui, Tamar, que teve relação com o sogro, Raabe, que era prostituta, Roboão, que era golpista, Acaz, que era bruxo. Na própria genealogia de Jesus, o escritor não se preocupa com isso. O que é pecado? Pecado é você prejudicar a si mesmo ou ao próximo. Naquele contexto, é quem não entendia da lei. Estes eram os pobres na época de Jesus. Quem que era a classe média na época de Jesus? Os comerciantes, artesãos, grupo fechado, algum grupo de pescadores e
Abre-se aspas, carpinteiros, fecha-se aspas. Quem que eram os ricos na época de Jesus? Os ricos eram, olha para mim, os políticos, o clero, sacerdotes, os que vinham do dízimo e oferta, e os fazendeiros. A pergunta é, mudou? Vou fazer você pensar mais. Certa vez estou evangelizando na rua, conheci Xerri, prostituta, e de repente a gente criou amizade, sempre falando de Jesus, sempre levava um lanche para a gente conversar e tal, e conheci o Léo, travesti ou trans, não importa, e um dia eu cheguei e Xerri estava desesperada, e a Xerri estava parando os homens na rua oferecendo sexo. O que me veio na cabeça naquele momento? Falei, cara, Xerri não vale um centavo, meu, olha, parando os caras na rua, que sem vergonha, né, que prostituta, que puta, né, meu, é o que você pensa. E daí o Léo me falou assim, Coiote, ela não tem comida em casa, as crianças dela estão passando fome. Eu falei, como é que eu vou julgar essa mulher? Conheci o Irineu, avô e a avó, morador de rua. Os pais, morador de rua. O que ele era? Morador de rua. Vamos se aprofundar? O Brasil é pobre. 2 em cada 10 pessoas concentram 60% da renda de todo o país. 2 em cada 10. 1% dos mais ricos concentra 40% do que os pobres usam. 1% concentra 40%. 1/4 da população vive em pobreza, que a renda é de R$ 435 a 151. O destino de muitos é ser pobre. Pode ler o livro Pai Rico e Filho Pobre, porque a realidade nossa é pai pobre e filho pobre. Existe um termo no Brasil, um termo chamado de mobilidade social, ou seja, a ascensão financeira. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico analisou 30 países. Olha isso aqui, isso é importantíssimo. Essa organização avaliou 30 países. O Brasil está na segunda pior posição de mobilidade social. Em português mais claro, são necessários 9 gerações para quem nasceu pobre, com muito esforço, chegar à classe média. 9. Se a gente acreditasse em encarnação, a gente teria que morrer e reencarnar 9 vezes. Não dá. E isso tudo chamado de desigualdade social. Nós vemos isso nos transportes coletivos na época da pandemia. Os transportes coletivos lotados. E a lei do fica em casa. E quando você liga a televisão, você vê os artistas da Globo fazendo yoga e te ensinando a fazer yoga para você ficar em casa, e as empregadas domésticas deles trabalhando. Hipocrisia. Mas nós podemos mudar o nosso país. É choque de realidade mesmo, igual foi falado. O PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, avaliou que os estudantes do Brasil do ensino público, 2,1% conseguem atingir bons níveis de português, matemática e ciências. O que significa? Que 97,9% dos estudantes do ensino público do Brasil são ruins. Não vai mudar. É difícil ser pobre. Não é fácil. Fábio, meu filho, foi comigo. Nós somos abençoados, ele conseguiu estudar num colégio bacana, particular, e ele foi na casa do amigo. Condomínio fechado. Filho de promotor e de juíza. Fábio saiu, peguei ele no carro, triste, quieto, calado. Eu falei, que foi, Fábio? As lágrimas correram no olho. E ele falou, pai, nós é pobre? Eu falei, Fábio, se nós fôssemos, nós somos pobres. No caso, nós é pobre mesmo. Nós é. Choque. É difícil. Como é difícil. Estamos no Catuaí, um shopping em Londrina. Ele olhou um carro e ele não conseguiu ver aquilo. Ele falou, pai, esse carro vale 4 milhões de reais.
Estava escrita a plaquinha. Tive que segurar ele, porque o Fábio já sabe desigualdade, ele queria riscar o carro. Eu falei, você está louco? Não, né? De repente você vai para a praia e começa a achar que você é rico. Gente, a desigualdade é grande. Então o dono do mercado, ele comprou uma ilha. A gente vai para a praia e pensa que está melhorando, né? Desculpa, foi sem querer. Então, é difícil ser pobre. O pobre tem poderes especiais. Invisibilidade. As pessoas não vê o gari, não vê o faxineiro, não vê quem recolhe lixo, não vê o pessoal da reciclagem. Aquele pessoal que está na rua, mexendo no asfalto, é atropelado. Eles têm uma faixa amarela e outra laranja, como é que pode? As pessoas não veem. Mas não é no Brasil, na África, no mundo. Na África, tive oportunidade para a África do Sul, às 8 horas da noite, não tinha transporte coletivo. Por quê? Para não ter pobre no centro. Essa é a realidade. Nós não vemos as prostitutas, nós não vemos morador de rua, nós não vemos travestis, nós não vemos as crianças de rua. O invisível não tem voz. Ninguém ouve. E eu vou falar para você. Vá lá onde no hospital que seu filho não é atendido, seu filho está morrendo ali, ou seu pai, vai gritar para você ver o que acontece com você. Se você não é preso. Não é para ter voz, a gente está aprendendo a ficar quieto, está aprendendo a ficar calado. O pobre ele é visto só como ferramenta. A época de Jesus não é diferente de hoje. Pobre continua sendo pobre, rico continua sendo rico. O autor, o teólogo Albert Nolan, ele falou o seguinte: Albert Nolan tem respaldo, tá? Diferente de Steve Hernandes, que falando que Jesus era rico e tal, etc. São coisas diferentes. Albert Nolan, assim, ele diz que Jesus tinha algumas características da classe média. Por exemplo, Jesus não era analfabeto. Jesus, ele lia, debatia com os estudiosos. Jesus tinha profissão. Então, Jesus está ali um pezinho na classe média. Mas por que eu quero falar isso? Para a gente ter argumento, para a gente lutar para ser rico? Não é essa a questão. Eu quero falar o seguinte: o que fazia alguém que não estava sendo ralé das ralé passar tempo com a escória? Porque nós somos ensinados a crescer, a subir cada vez mais alto. Nós somos ensinados, nós ensinamos nossos filhos: olha, você vai ser médico, porque você quer ver seu filho... Não, você quer que seu filho cresça muito, na ascensão financeira. É isso que você quer. Nós ensinamos assim. Jesus desce. O que fazia então alguém dessa classe média passar tempo com mendigo? O que fazia um profeta, conhecedor da lei, debateu com o diabo, inclusive, passar tempo e falar com o analfabeto? Uma coisa só, que eu quero que você marque para o resto da sua vida. Mateus 14:14. Vamos pegar lá. Mateus 14:14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão. Mateus 9:36. Ao ver as multidão, teve compaixão. Também Lucas 7:13, Mateus 20:34 e Marcos 1:41 vai falar de Jesus com compaixão. Você vai ver lá em Marcos 5:36, Jesus falando para as pessoas: não chore. Você vai ver em Marcos 6:50, fala: não se preocupe. Você vai ver Jesus em Mateus 25:34, fala assim: não tenha medo. Jesus tinha compaixão. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. E acontece um texto fantástico em Marcos, e você vai ler comigo. Marcos capítulo 5, versículo 42. Marcos
capítulo 5, versículo, ali para o finalzinho, 42, vamos pegar lá. Acontece algo extraordinário aqui. Primeiro, lá no versículo 21, olha o que acontece ali. Vou pegar aqui na NVI. Lá no versículo 21, tem um pedido de Jairo. Jairo chega e fala, minha filha está doente, tal, tal, tal. Lá no versículo 25, vem uma mulher com fluxo de sangue e ela corta o pedido de Jairo. Ela corta, parece que Jesus vai ali, vai para curar. Ele fala, não. Corta, entra a mulher com fluxo de sangue, corta a fila e a menina é curada. Versículo 35, agora, Marcos 5,35, eu vou ler o texto aqui, diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa dos chefes da sinagoga e disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então Jairo está com a filha doente, pede para Jesus, vem a mulher com o tal de fluxo de sangue, corta a frente, ele fica lá, perde a frente, vem daí então, e ele vai falar com Jesus de novo, chega o pessoal e fala, olha, tua filha morreu, Jairo. Imagina o desespero desse pai, a filha dele morreu. 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Calma, creia. 37, contudo não permitiu que ninguém acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que esplanteavam muito. Então tinha gente lá chorando muito, e tinha gente se esgoelando de chorar lá, que fala 2 vezes. 39, ao entrar disse, por que está em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O que os caras fizeram? 40, riram dele. Eles falaram, essa menina não morreu, ela está dormindo. Todo mundo que estava chorando começa a rir de Jesus. Aqui começa a confusão. Tendo ele, porém, de mandar sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-o pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou-se e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Era pequena. Então todos ficaram de sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. Cara, acontece um monte de coisa estranha aqui. Primeiro, Jesus vai lá, chega com a menina, fala, a menina está viva, todo mundo está achando, começa a dar risada. Você fala, ué, Jesus, mano, tira todo mundo. Daí ele entra lá, fala, menina, levanta e anda. A menina, Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Ela é curada, começa a andar, tinha 12 anos. Daí a Bíblia diz que todos ficaram sobremaneira admirados. Claro, você está com Jesus ali, você é um dos discípulos. A menina está morta. Ela ressuscitou, ela está viva ali. Todo mundo ficou admirado. Daí ele faz alguma coisa que é totalmente ao contrário do que a gente já imagina. A primeira vez que eu vi uma igreja evangélica, eu identifiquei que era uma igreja evangélica, foi quando eu estava passando por centro de Londrina, e vi um monte de cartazinho, e gente que tinha sem muleta, gente não sei o quê, banners, falando que a pessoa tinha sido curada. E Jesus faz algo totalmente ao contrário do que a gente vê. Diz, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse, e que dessem de comer para a menina. Cara, Jesus vai contra tudo que a gente vê de religião. Ao contrário. Hoje não. Joga no YouTube, tira foto, faz vídeo, coloca lá para mostrar que você foi curada. E Jesus fala, não conta para ninguém. Jesus é péssimo em marketing. Por quê? Péssimo, por quê? Porque ele está interessado na menina. Compaixão. O que é compaixão? A única palavra que eu sei do original, do hebraico, compaixão, é se doer por dentro. Compaixão é se machucar, é você ver a pessoa, você não consegue ficar. Compaixão é diferente de dó. Dó você sente de cachorro molhado em dia de chuva. Compaixão
machuca por dentro. Compaixão não é você ver uma prostituta e falar, vou ajudar ela com um pacote de arroz. Compaixão você sentiria se fosse sua filha se prostituindo. Compaixão você sentiria se fosse aquele travesti na rua, se fosse seu filho. Cara, só de falar já me deu um negócio aqui. Compaixão você sentir drogado, você imaginar que fosse seu filho que é usuário de droga. É isso que é compaixão. É machucar por dentro, é se mover por dentro, é mexer com todas as suas entranhas. A ideia de compaixão no original é as vísceras, o intestino, as entranhas se rasgando por dentro. Isso é compaixão. É isso que Jesus sentia pelo próximo. É isso. Vou contar um negócio para vocês. Na época de Jesus não foi o único a expulsar demônio. Segundo o historiador Albert Nolan, existiam os profissionais que expulsavam demônios. Louco isso, não é? Eu não sabia, foi louco. E sabe como é que funcionava? Era cobrado. Também tinha uma profissão chamada de adivinhadores de pecados. Porque tudo era atribuído ao pecado. Se a pessoa está doente, é porque ela pecou em alguma coisa. Mas ela não sabia o que ela pecou. Então tinha alguém que adivinhava o pecado. E era cobrado. Estranho isso, né? Você não acha estranho? Existe isso hoje? Existe isso hoje. Como é que funciona? Olha, o seu filho está com demônio. Por isso ele está usando droga. Pega esse envelope aí. Dá tudo que você tem. Dá o melhor que você tem. Cara, se eu estou na igreja, não precisa nem citar nomes, já se localizaram, né? E o cara fala assim, seu filho vai ser curado agora. Dá o seu melhor. Cara, eu vou arrancar minhas calças e vou dar dentro do envelope. É o que acontece hoje. Nosso tempo não é diferente do tempo de Jesus. Como que Jesus expulsava o demônio? Cala a boca e sai. Como que Jesus curava? Ele abraçava, ele cuidava, se tocava e deixava se tocar. Por quê? Compaixão. Compaixão. Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Esse é o Deus conhecido, esse é o Deus que muda, esse é o Deus que transforma. Ele não veio não para deixar a gente mais rico, mas para ensinar a gente a servir. Esse é o Deus que a gente é desafiado a andar, um Deus que tem compaixão, que torna a gente disponível. O que falta para a igreja hoje, a igreja brasileira, não é dinheiro. O que falta para a igreja hoje é compaixão. Nós evangelizamos quando nós temos compaixão. Nós pregamos o evangelho quando nós temos compaixão. Nós nos tornamos missionários quando a gente tem compaixão. O nosso desafio hoje, para mim, é para você, é ser nós, como igreja, ser uma igreja que tem compaixão. Quando eu vi meus amigos se tornarem usuários de droga, se prostituírem na leste-oeste, quando eu vi minhas amigas virarem prostitutas, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí Deus deu graça, e assim surgiu o refúgio, que eu vou contar mais à noite. E eu tenho um pequeno vídeo do que posso pedir o vídeo? Eu tenho um pequeno vídeo do que é o ministério hoje. E o nosso ministério, ele é focado na compaixão. Então eu ia pedir para passar o vídeo. Antes disso, o pastor Nivaldo está ali? Só quero registrar que o pastor Nivaldo está ali, e ele me abençoou muito, e parte do ministério existe hoje por causa daquele homem ali, que é a bênção na minha vida. Até o Fabinho estuda no melhor colégio de Londrina, graças àquele homem também, me abençoou muito, não tem nem o que falar. Muito obrigado, pastor. E esse aqui é um pouquinho do ministério hoje. Eu lembro que um dono de mercado, ele ofereceu para nós uma cesta verde. Cesta verde é tudo o que está para estragar, mas não estragou. Eu lembro que eu cheguei naquele mercado, e como estavam comprando bastante, as pessoas, tinha algumas coisas que tinham caído no chão. E eu falei para o dono do mercado, olha, eu vim buscar
a doação. E ele falou, antes de você pegar essa doação, varre aqui para mim. Daí depois que eu varri tudo, ele falou assim, cata isso e leva pro pessoal que mora com você. Daí eu não entendi bem, ou entendi bem, e eu respondi para ele, você quer que eu pegue o lixo? E ele falou, o lixo. Sem saber o que fazer, eu comecei a juntar o lixo. Eu falei, Deus, eu vou continuar te servindo do mesmo jeito. Se você quiser que seja assim, eu vou continuar fazendo assim, vou pegar do lixo. Mas eu queria que, se fosse possível, nunca mais tivesse que pegar comida do lixo. Ali nasceu o refúgio. Ali foi o ponto fundamental. A gente entendeu que a gente tinha que crescer e não passar mais por aqui. As pessoas têm mentalidade que para pobre tudo tá bom. Para pobre qualquer coisa serve. Então a gente está na contramão. A gente quer fazer tudo com excelência. Vai ter aula de natação, vai ser a melhor piscina com o melhor professor. Vai ter aula de jiu-jitsu, vai ser a melhor oficina com o melhor profissional na área. A gente trabalha direcionado somente com criança e adolescente aqui nesse espaço que a gente está agora. Após a atividade esportiva, após a atividade cultural, tem um momento onde se senta com a criança, com o adolescente, que a gente chama de grupo socioeducativo, e ali a psicóloga trabalha com as crianças. Trabalha o quê? Bullying, autoestima, cidadania, direitos e por aí vai. O refúgio é legal, ele faz coisas que a gente gosta, ele faz tudo que a gente precisa. A gente precisa de carinho, amor, estudar. Deus é bom. Deus é bom? Sempre bom. Apesar de nós, né? Apesar de nós. O pastor vai continuar logo mais, né? À noite, às 19 horas. Você é convocado a estar aqui. Traz mais alguém, tá bom? E antes de encerrar, eu quero te dar uma palavra que ela está no meu coração a semana toda. Sabe, irmãos, a gente tem uma avaria que nós sofremos por causa da queda, quando o homem se separou de Deus, e isso independe do nível social, o nível intelectual. Por exemplo, eu sei que aqui tem pessoas que são pouco alfabetizadas, acho que hoje não tem ninguém analfabeto, né? Já tivemos no passado, mas deve ter gente muito pouco alfabetizada, e eu sei que tem gente aqui que tem doutorado, né? Um diploma aí de um doutorado, né? Mas esse é um mal que ele não vai escolher classe social, ele não vai escolher nível intelectual, não. É um mal que é sequela mesmo, da queda. Sabe aquela queda que o Mefibosete, vocês não vão saber. Mefibosete era um filho de Saul, que quando Davi subiu ao trono, a babá dele foi fugir, e ele caiu. E quando ele caiu, ele ficou aleijado. Fugiu, ficou numa terra, a Bíblia fala até que a terra chamava Lodebar, que era um lugar terrível, uma pobreza extrema, não tinha recursos lá. Só que um dia o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mandou trazer o Mefibosete. Falou assim, cadê o Mefibosete? Cadê? Tem alguém da família de Saul que eu possa dignificá-lo, que eu possa honrá-lo? E disseram, tem, Davi, tem um rapaz, o Mefibosete, ele está lá nesse lugar terrível. Falou, não, traz ele aqui. E aí Davi fez uma coisa inusitada, uma coisa totalmente diferente da natureza humana, né? Porque os reis, só para você saber, os reis quando assumiam o posto, quando ele substituía o antecessor, ele aniquilava, ele acabava, ele destruía com a dinastia passada. Imagina que ele ia ficar correndo o risco desse cara crescer, ficar poderoso e assumir o lugar dele, não é? Então ele matava todo mundo, inclusive os reis de Israel, tá bom? Mas agora não tem tempo, não vou falar disso para você não. Mas Davi fez uma coisa extraordinária. Davi falou, traz o Mefibosete. Quando trouxeram o Mefibosete, Davi tinha uma mesa preparada.
Tinha uma mesa, um banquete assim, maravilhoso, maravilhoso. E falou assim: coloca Mefibosete assentado na mesa dos príncipes. Quando Mefibosete viu isso, ele ficou assim, totalmente constrangido, sabe por quê? A Bíblia diz que o amor, ele nos constrange. Ele falou: quem sou eu? Eu sou menos do que uma pulga de um cachorro, ele fala. Quem sou eu para o rei fazer isso comigo, me dignificar, né? Eu aprendi algo lá em Chicago, eu fiquei maravilhado. Eu fui numa obra social lá, e eles não dão cesta básica, eles têm um mercado, e as coisas que tinha no mercado era a coisa mais linda do mundo. Nem no mercado aqui, aqui do lado aqui, não tem umas coisas bonitas daquela, de verdade, não tem, sabe? Tinha variedade, e aquilo me intrigou. Eu falei: uai, eles não dão cesta básica aqui? E aí a resposta que nós recebemos, né, o Carlos estava comigo lá até, é que eles acreditam que, Bill Hybels, né, falava isso, a dignidade está na escolha, quando você pode escolher algo, não é? Então, muito forte aquilo, tudo feito da melhor forma. E Jesus fez algo tremendo comigo, com você. Nós éramos mais miseráveis, não é? Talvez tenha alguém aqui que venha de família rica, mas eu não estou falando desse tipo de miséria, estou falando de outra, da alma, do espírito. E Jesus nos salvou, Jesus te alcançou, Jesus me alcançou, Jesus nos deu o seu perdão, sabe? E a gente tem um dano, a gente tem uma avaria que é complicado, e a minha oração, eu vou encerrar, é para que Deus mude isso dentro de mim, dentro de você aqui, que Deus faça uma obra em nós, porque alguém que recebeu tanta misericórdia, por que a gente não vai usar de misericórdia? Alguém que recebeu tamanha graça, como Mefibosete, que era um nada, um cão, ele fala assim: eu sou um cão sarnento, e o rei chamou ele para sentar na mesa, dignificou ele, né? E aí, sabe o que eu e você fazemos? Sabe o que nós fazemos? Nós nos esquecemos de que tem muitos outros que precisam também. Esse é o meu problema, esse é o seu problema, de verdade, esse é o nosso problema. Aqueles leprosos, mendigos, leprosos e mendigo é uma coisa só, né? Uma coisa estava totalmente atrelada à outra. Diz que quando eles encontraram o banquete, eles encontraram a comida, diz que eles tomaram a decisão, eles falaram assim: nós não podemos nos calar, se nós nos calarmos, nós vamos sofrer o juízo, nós temos que sair daqui para contar para outros miseráveis, nós temos que sair daqui e contar para outros que necessitam de que existe um banquete à espera deles. É o que Jesus espera de mim e de você. Que você, que eu, que nós saiamos daqui com esse coração mexido. Alguma coisa tem que mexer conosco. Um mês todo, queridos, alguma coisa tem que acontecer comigo. Esse coração de pedra aqui, ele tem que quebrantar. Ele tem que mudar. Ele tem. Eu convido você a ficar de pé. Me dirijo a você que se vê assim como um necessitado, não de dinheiro. Às vezes você tem muito dinheiro, né? A gente tem falado aqui, parece que Deus está falando sobre isso, né? Tem gente que ela é tão miserável, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Eu quero fazer um apelo a você. Jesus quer dignificar você. Como que Jesus dignifica alguém? Perdoando você dos seus pecados, te dando uma nova vida. Jesus está aqui, Ele tem uma mesa, o Pai tem uma mesa, e Ele chama todo mundo, Ele não exclui ninguém, Ele diz: venha, você que tem fome, venha comer, vem. Mas eu não tenho dinheiro, Ele diz: pode comer, mesmo sem dinheiro. A pastora esses dias citou aqui Isaías 55, né? Ó vós que tem de fome, ó vós que tem de sede, vinde, comprar e beber, e mesmo sem dinheiro, se farte. Deus quer fartar você, Deus quer alimentar você. Mas tem um outro grupo aqui, e que às vezes eu não tenho muita paciência com você. Eu peço que você tenha paciência comigo, me tolere, mas você sabe que eu não tenho, né? Às vezes eu fico um pouco bravo, porque você é o miserável, você é um mendigo que Jesus te alcançou, cara, e hoje você é um indiferente. Hoje você olha só para você e só para o teu umbigo, só para as suas necessidades.
Você se esqueceu do que Jesus fez por você, de onde que Jesus te tirou. Sabia que eu vejo pessoas que foram perdoadas por Jesus e que elas hoje não conseguem perdoar o outro? Eu vejo, por isso que eu fico bravo. Eu também sou assim, é porque eu vejo eu em você, e aí eu fico com raiva de você, mas no fundo eu estou com raiva de mim mesmo. Já diria Freud, não é? Mas agora não é hora para Freud. Mas eu fico bravo com você porque eu vejo muito de mim em você, e daí eu quero te mudar na força. Mas eu preciso mudar tem que começar em mim. Então abra o teu coração aí agora. Você que está aqui e você está com fome, Jesus está falando para você: vinde a mim. Você que está com sede, vinde a mim. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu tenho uma mesa preparada para você. Eu vou te tirar dessa condição, dessa miséria toda. Eu vou te dar o status de filho, e filho amado. Filho amado, Senhor, traz uma poderosa salvação aqui nessa manhã. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, agora é a hora. Você fala: eu preciso desse Jesus. Tem ninguém como Ele não. O Jesus que o pastor Márcio se apaixonou por ele lá atrás, e que fez ele viver essa vida aí, de falar: não, eu vou fazer igual ele, né? Leu um livro lá, o que você vai fazer, né? Vai ser como Jesus, e saiu dali e quis fazer assim, na prática mesmo, vou viver isso. Olha, Ele está aqui para te receber, para te amar, para te aceitar. Ele está aqui para perdoar você dos seus pecados. Ele está aqui para mudar a tua história, mudar a tua vida. Tem alguém aqui que ainda não tinha tomado uma decisão firme, dizendo assim: eu me entrego a Jesus Cristo. Hoje aqui eu dou essa vida miserável para Ele. Eu entrego vida, é morte. Na verdade, tudo que nós temos é morte, separação eterna de Deus. E aí quando você dá para Ele a morte, sabe o que Ele te dá? Ele te dá vida, e vida em abundância. Então, você está aqui, você quer fazer isso? Aí onde você está, dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, te abençoando. Você quer receber Jesus como teu único, suficiente Senhor e Salvador? Faz isso aí agora. Dá um sinal com a sua mão. Eu quero abençoar a tua vida. A partir de hoje, os piores dias da sua vida ficaram para trás. Diante de você estão os melhores dias. Sabe por quê? Porque Jesus está entrando na sua vida. Ele está entrando na sua casa, igual Jesus falou para o Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa, a salvação vai entrar na tua casa. Não vai salvar só você não, Jesus vai salvar você e toda a tua família. Jesus vai fazer algo extraordinário, você não vai se reconhecer mais, Ele vai mudar a tua história. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está passando aqui, o Senhor está, Senhor, falando com a gente. O Senhor usou o teu filho, Pai, através da história, através de tudo que o Senhor fez nele, e por ele e através dele. O Senhor está mexendo conosco aqui nessa manhã, Senhor. Então, Senhor, traz salvação nesse lugar, liberta, cura, restaura vidas aqui, pessoas quebradas, ó Deus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Agora você que está aqui, e que nota em você essa avaria, nota em você essa coisa que fez com que você se tornasse assim. Você não é isso, mas você se tornou. E você quer que o teu coração hoje seja quebrantado pelo Senhor. Você quer orar para Ele: Senhor, dá-me o teu coração. Você tem coragem de fazer essa oração aí? Dá-me o teu coração. Você tem? Então levante a sua mão agora, nesse minuto final, levante a sua voz e clame a Ele dizendo: Deus, me muda o meu coração, dá-me o teu coração, não me deixa ser um homem assim, um homem indiferente, não me deixa ser uma pessoa, Senhor, cruel, não me deixa ser uma pessoa, Senhor, farisaica, julgadora, que mata, que condena, uma pessoa, Senhor, que aponta o pecado do outro. Pelo contrário, dá-me o teu coração, Jesus, faz de mim uma pessoa misericordiosa, dá-me a tua compaixão, Senhor, por todos aqueles que precisam do teu amor, todos aqueles que precisam da tua salvação, todos aqueles que precisam do teu abraço. Aonde, Senhor, aonde tiver miséria, que eu possa levar alento. Onde tiver, Senhor, dor, que eu possa levar, ó Deus, o consolo, o cuidado. Onde tiver, Senhor, doença, enfermidade, que eu possa ser, ó Deus, no mínimo, Senhor, instrumento de amor, ó Deus, de acolhimento. E, ó Deus, quem sabe até o Senhor nos use para curar, o Senhor nos use para libertar vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que Tu estás trabalhando no nosso coração.
Senhor está mudando o coração dessa igreja, nos fazendo mais parecidos com Jesus. Minha expectativa é que no final desses dias aqui, Senhor, a gente, Senhor, encerre, termine, não termine, lógico, estou dizendo do mês, mas termine o mês missionário, mas muito mais do que isso, Senhor, que, ó Deus, algo aconteça conosco, algo aconteça comigo, algo aconteça com o meu irmão, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração aí? Você pode? Você tem coragem de fazer uma oração, dizendo para Ele agora: tira o coração de pedra e dá-me um coração igual ao teu, Jesus? Você tem coragem de fazer essa oração? Tem que abrir a boca, tem coisa que a gente precisa falar com os lábios. A Bíblia diz: se confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração, diz: cri, por isso falei. Então fala, abre a boca. O que você precisa aí que o Senhor transforme? O que é? O que você precisa? Fala, abre a boca e fala: Deus, muda isso aqui. Muda, Senhor, muda, tira isso, arranca de mim, Senhor, com raiz e tudo, Senhor, arranca, Senhor, a indiferença, a maldade, arranca, Senhor, o espírito crítico. Tem alguém aqui, querido, que você tem vivido uma vida que você, ao mesmo tempo que você tem, você não tem, porque é uma terra seca. Você tem sido uma terra seca, sabe por quê? Porque você não dá graças, você não agradece, você não tem gratidão, e Deus está falando para você que quando você começar a ser grato, algo vai mudar aí dentro, fontes vão jorrar daí de dentro. Você vai deixar de ser uma terra seca e vai se transformar num jardim regado, porque você vai ter gratidão, tenha gratidão, querido, tenha gratidão, ações de graças. A Bíblia diz que para entrar na presença de Deus, a primeira coisa é com ações de graças. Oh, querido, comece a agradecer a Deus, até mesmo pelas lutas, dificuldades. Agradeça a Deus pelas tribulações, porque essa tribulação tem um propósito. Deus quer usá-la para te tornar alguém melhor, mais parecido com Ele. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Como eu já orei, e eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem cuidado do teu servo, do teu filho, dele, da casa dele, da Michele, ó Deus, do Fábio, ó Deus, e do Davi. O Senhor está cuidando dessa família, eu sei disso, Senhor. O Senhor está cuidando desse projeto, porque esse projeto não é dele, não é do Márcio. Esse projeto nasceu no teu coração, Jesus, e o Senhor vai sustentar até o dia do Senhor esse projeto, para a glória do teu nome, ele vai ser suprido, sustentado, de nada eles terão falta, no nome de Jesus. E para isso, ó Deus, usa-nos, Senhor, usa a tua igreja, usa o teu povo, Senhor, para ser canal de bênção, em nome de Jesus, ó Deus. Eu te agradeço, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê e recebe? Amém.